Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 174. Um papo sobre finitude. Bom, enquanto eu curto a minha segunda Covid em isolamento, tomando os devidos cuidados, sigo pensando num monte de coisas. Algumas delas eu quero dividir aqui com você, amigo ouvinte. Mas antes, para quem está chegando aqui no Impacto na Encruzilhada Podcast, seja super bem-vindo, bem-vinda. Esse aqui é um podcast independente que eu comecei de forma totalmente despretensiosa lá nos idos de 2019 e já se vão 5 anos nesse rolê rumo à marca dos 200 episódios. Essa é a minha marca pessoal que eu chegarei ainda em 2024. Quem diria, né? Acho que nem mesmo eu botava fé nesse projeto e talvez por isso ele tenha iniciado de forma meio errática, assim, meio despretensiosa. Mas da pandemia pra cá eu levei a sério a coisa, peguei pra valer. Comecei a dar mais frequência aos episódios, comecei a levar numa rotina. E que bom, né? Que bom que chegamos até aqui. Eu posso dizer que do episódio 70 pra cá, a gente teve um ponto de inflexão aqui no podcast. Eu te explico. Até o episódio 70 eu trazia os temas de forma solo, sem convidados. E do episódio 70 em diante eu iniciei nesse novo formato de trazer uma pessoa convidada para cada novo episódio. Quase sempre, né? Ainda às vezes trago episódios solo como esse. Mas no geral a ideia é trazer sempre um convidado ou uma convidada e explorar um tema ou alguns temas, dependendo da pessoa que está aqui conosco para trocar essa ideia. E claro que com um convidado fica muito mais legal o papo, né? A gente amplia repertório, a gente aprofunda alguns temas e, obviamente, me tira essa responsabilidade de ter que analisar os vários temas da Fantástica Fábrica do Impacto. Afinal, ter duas cabeças pensando é muito melhor e aí eu assumo esse lugar mais de entrevistador que eu gosto muito de fazer. Então é mais sobre pensar roteiro, fazer as perguntas e deixar o convidado ou a convidada trazer suas ideias e dividir aqui conosco. Bom, obviamente é muito mais legal, é muito mais enriquecedor para quem está ouvindo ter um convidado, uma convidada, mas por outro lado, trazer pessoas de fora me dá muito mais trabalho. Trabalho para conciliar as agendas, trabalho para gravar, editar, produzir cada episódio. Só para você ter uma ideia, amigo ouvinte, para cada hora que eu gravo de papo, eu gasto no mínimo mais 1 hora para a edição. Porque eu preciso, no mínimo, escutar tudo de novo e ir fazendo os ajustes ao longo do papo. Tipo, essas falas de eu tiro e muitas vezes barulhos e etc. Então, é isso, né? Ter um convidado, uma convidada é muito mais legal, muito mais rico, mas dá mais trabalho, toma mais tempo. Mas quem disse que seria fácil, né, Fábio? Pois bem, estamos aqui, não é mesmo? E com o passar dos episódios, dos 70 para os 170 e tanto, eu notei algumas mudanças interessantes que eu queria dividir com vocês. Sempre tem mudanças, né? Mas eu vou destacar algumas aqui, tá? A primeira é a gente ter um grupo de apoiadores, de pessoas que eu chamo de pessoas iluminadas, que é simplesmente sensacional. Para além do apoio financeiro, óbvio, né? O mais bacana é que a gente cria essa proximidade com pessoas que curtem o trabalho, que apoiam, que estão próximas e que entendem que o conteúdo que é produzido aqui é importante para elas, para o setor, enfim. Eu fico realmente feliz por isso e eu agradeço demais às pessoas iluminadas que estão aí na lida junto com a gente. A segunda é que, embora o podcast siga sendo um conteúdo de nicho e independente, ele vai alcançando uma audiência bastante qualificada de pessoas que atuam aí na Fantástica Fábrica do Impacto. Claro, gente, a gente nunca vai ser uma audiência
do Faustão, né? A gente nunca vai chegar nesse lugar mainstream. A ideia não é essa, né? Mas tem muita gente qualificada, muita gente foda do setor que escuta, que dá retorno sobre o conteúdo que a gente produz. Isso é muito bacana mesmo, de verdade. Do episódio 70 pra cá, dá pra ter uma boa noção das pessoas de peso que já passaram por aqui, que eu já entrevistei, que já foram convidadas aqui, que compartilharam suas reflexões de forma generosa e camarada. Tem gente muito fera aí, hein? E veja que a gente não tem cachê, hein? Pra pagar os convidados. Não é essa a ideia, tá? Não que essas pessoas não mereçam, mas simplesmente porque a gente não tem caixa pra isso. Bom, é isso, né? E a terceira mudança interessante para dividir aqui é com esse crescimento, né? De grão em grão, devagar e sempre. Eu tenho recebido com mais frequência contatos de assessoria de imprensa, propostas de parceria para produzir episódios. Isso também é muito bacana, embora nem todas essas abordagens sejam as mais bacanas, ou as mais assertivas, ou as mais edificantes. Tem muita coisa ruim que chega, mas enfim, faz parte do jogo, né? Mas também tem coisas muito legais aí, coisas que já fizemos e coisas que estão no prelo aí, em breve vocês saberão. Dei uma trégua pro meu coração e até segunda ordem é só bater e pronto, nada de emoção pra esse garoto, nada de contos de fada, nada de alvoroço. Bom, e nessas abordagens que chegam, né, eu sempre deixo claro que o foco aqui é seguir sendo um podcast independente que se esforça em construir e compartilhar reflexões menos óbvias, mais críticas, mais lado B, sobre esse amplo tema da agenda do impacto social e ou ambiental positivo. Afinal, falar sobre o que pouca gente tem falado requer coragem e muita, mas muita persistência, que vocês sabem, é por essas trilhas que eu sigo nessa caminhada, né? Às vezes com mais ou menos ânimo, às vezes me perguntando por que seguir, por que continuar, mas enfim, cá estou, mesmo com Covid. Desculpe aí pela minha voz meio de tumba, você deve ter notado, a voz mais rouca, mas eu sigo aqui produzindo. Em respeito a vocês que curtem o conteúdo, em respeito a mim que gosto de produzir, sigo aqui produzindo, porque como dizem os colegas latinos, me gusta, né? Eu gosto. Afinal, qual a vantagem de produzir algo independente e contra a corrente, se não pelo prazer e pelo aprendizado de seguir fazendo, não é mesmo? Pois bem, esse é meu segredo, que, como eu já dividi com vocês várias vezes, acho que já deixou de ser o segredo, né? A partir do momento que produzir o Impacto na Encruzilhada se torne algo maçante ou que não me dê mais prazer ou aprendizado, eu deixo de fazer simplesmente. Bom, dei toda essa volta para finalmente chegar no tema do nosso episódio aqui, do nosso papo, que é um papo sobre finitude. Pois bem, eu divido esse assunto em 5 aspectos. Mas antes disso, vamos pegar o que está no dicionário, a palavra finitude, substantivo feminino, que significa qualidade, propriedade ou condição do que é finito, do que é limitado, do que tem fim. Interessante, né? Então, eu gosto dessa palavra, eu acho ela incrível e foi a que eu encontrei para trazer um pouco do assunto aqui desse episódio. Bom, então é conversar sobre finitude em 5 aspectos. Primeiro, e mais óbvio, né? Considerando a minha condição enferma, né? A finitude da nossa saúde, as limitações do nosso corpo e da nossa cabeça, da nossa mente. Afinal, né, a gente está sempre lidando com uma doença, no meu caso, estou com a Covid, que nos deixou todos nós em pânico em 2020, né? Quem se lembra ainda, né? Curiosamente, passados 4 anos,
a gente ressignificou o sentido da Covid em nossas vidas, né? Tanto em termos da nossa própria saúde, pessoal individual, quanto em termos civilizatórios, não é mesmo? Perder a nossa potência em termos de saúde física e mental é algo que só nos damos conta quando enfrentamos alguma enfermidade. Bom, no meu caso é a segunda vez que eu tô com Covid, que eu pego Covid. A primeira em final de 2022, já vacinado, e agora, e obviamente durante a pandemia procurei tomar todos os cuidados e etc. E, bom, e mesmo eu tendo já gabaritado todas as doses da vacina, esse ano mesmo fui no posto e aí a orientação foi: não, você não precisa tomar, você já tomou tudo relacionado à Covid, não há mais o que fazer. Que bom, né? Bom, e mesmo assim é uma doença que segue mexendo com o meu corpo, com a minha cabeça. Não é, quem dera, né, se fosse só uma gripezinha, né? No meu caso é bem longe disso. Bom, nesses dias que eu estou isolado e tentando manter minhas atividades, aquelas que são possíveis num isolamento, obviamente, eu só consigo me sustentar fisicamente nesses dias à base de remédios. Eles que me ajudam a dar uma segurada nos sintomas da Covid. É o que tem para hoje, não é mesmo, pessoal? Pois bem, graças a alguns remédios de pirona e outros é que eu estou conseguindo segurar a onda, e não tem sido fácil não, olha, impressionante. Bom, então esse é o primeiro aspecto do nosso papo sobre finitude, a finitude da nossa condição de saúde, que a gente só dá conta, né, quando a gente tem abalada a nossa saúde em algum nível, né? Quando é aí que a gente se dá conta de quando ela faz falta, não é mesmo? E veja que eu procuro cuidar bem da minha saúde, né? Faço atividade física, procuro ter uma alimentação mais ou menos balanceada, sem nenhum exagero, né? Nem para um lado, nem para o outro. Mas enfim, a finitude da saúde física e mental também, né? As duas coisas estão relacionadas. Então, esse é o primeiro aspecto aqui do nosso papo sobre finitude. E você, está atento à sua saúde física, mental? Está com a terapia em dia? Está fazendo atividade física? Enfim, está cuidando de si? O que adianta a gente querer mudar o mundo, né? Se a gente não cuidar de nós mesmos, não é mesmo? Acho que esse é o primeiro passo. Se a gente, né, quer mudar o mundo, a gente precisa cuidar primeiro da gente, né? Para ter condição de ter força, ter cabeça, ter mentalidade para encarar as transformações que a gente supostamente dá a vida por elas, não é mesmo? Então, pense nisso. Esse é o primeiro aspecto aqui da nossa finitude. É segunda ordem, é só bater e pronto. Nada de emoção pra esse neurótico. Nada de novela, nada de velório. Romance, destino, cartas. Se deixar, passo o dia suspirando na praça. Bom, o segundo aspecto é sobre a nossa finitude intelectual. Afinal, né, não estar 100% em nossas condições de saúde física e mental nos traz efeitos em nosso intelecto. A gente fica mais lento para pensar. Bom, a Covid me deixa muito mais lento para ligar o tique e o teco, né? Além da óbvia pressão mental que a própria Covid nos traz, não é mesmo? Sim, agora menos do que em 2020, né? Porque a gente tem vacina, porque a gente já conhece muito mais a doença e por aí vai, mas ainda assim ronda no ar um certo fantasma, entre aspas, dessa doença, uma doença estranha, né? Afinal, se sentir com falta de ar, você tem que correr para o hospital? É o que os médicos recomendam, não é mesmo? Mas como que a gente vai saber diferenciar o cansaço que a Covid me dá com falta de ar? Pois bem, é curioso, né? Então, a finitude intelectual é a gente não estar com a nossa capacidade plena de pensar, de refletir, e isso é muito importante para todos nós, e no nosso caso aqui no podcast, isso é fundamental, não é mesmo? Bom,
Conhecer o nosso corpo é chave, né, para isso. Conhecer as nossas limitações e como que o nosso corpo reage a diferentes situações, não é mesmo? Diferentes doenças, a diferentes momentos. Embora isso requeira muita vivência, né, muita observação, muitas horas de voo, não é mesmo? Que nem sempre a gente está atento, né, a reconhecer ou a perceber isso, né? Pois é, infelizmente. Então, manter, ainda que a gente não esteja, né, numa situação como essa que eu tô, 100%, né, nas condições do intelecto, mantê-lo funcionando, manter a gente com a capacidade de pensar é fundamental e é dessa forma que eu tenho procurado me ocupar nesses dias de atestado, nesses dias um pouco nos boxes, né, fora da corrida na fantástica fábrica do impacto. Bom, o terceiro aspecto é sobre a nossa finitude institucional e laboral. Bom, eu já escrevi bastante sobre isso, sobre mudanças de CNPJ, sobre o quanto essas mudanças colocam os nossos CPFs no nosso devido lugar, né? Nos fazem lembrar que CNPJs são sempre maiores do que CPFs, né? Em outras palavras, nós, pessoas profissionais, seremos sempre menores do que as organizações por onde a gente passa ao longo da nossa caminhada profissional, não é mesmo? Bom, com a Covid e a ausência que resulta da nossa condição enferma, né, me leva a pensar sobre o quanto somos substituíveis. Sempre somos, tá? De um modo geral. Embora tenha gente que acredite que não, né? Daí a ideia da finitude laboral ou institucional. Afinal, na nossa ausência, justificada com atestado, pratinhos que estavam conosco serão remanejados para outras pessoas, ou vão ficar parados. E a vida institucional segue seu curso sem nós, não é mesmo? Se a gente se achava tão imprescindível assim, é melhor a gente repensar esse aspecto, não acha? Bom, e essa finitude laboral institucional passa também pela nossa autoestima, não é mesmo? Eu já falei aqui sobre saúde mental em episódios anteriores, e sim, tem tudo a ver com o papo aqui. Afinal, não estar 100% em termos de saúde já nos deixa mais fragilizados e em xeque com a nossa tão fundamental autoestima. E isso, só para lembrar, no nosso contexto, né, um mercado de trabalho cada vez mais precarizado, cada vez mais acelerado, cada vez mais juniorizado. E sim, esses fatores contribuem para a gente quase que formar na nossa cabeça uma tempestade perfeita, né? Sim, tudo isso nos deixa intrigados, atentos, e no momento em que mais precisamos de repouso e descanso, a gente precisa, né, dosar a energia para lidar com esse tipo de sensação. Então eu preciso me repousar e me recuperar da Covid, mas ao mesmo tempo eu preciso estar antenado no que está rolando, né, nos pratinhos laborais por onde eu circulo. E isso não é legal, embora isso seja uma constatação meio óbvia e necessária de ser feita. E a vida passa, a vida empena, fazendo manha, fazendo cena, uma novena, 10.000 poemas, mas cadê boa vontade? Não é nada legal, amigo ouvinte, mas é preciso ser honesto comigo e contigo e dizer a verdade, dar o papo reto aqui, né, do que eu penso a respeito. Embora o que eu pense a respeito seja longe do que a cartilha coach nos diria a fazer, né? Mas enfim, nas trocas de crachá que eu já passei, já experimentei e as tantas outras que virão ainda, né, na minha caminhada profissional, eu já saboreei o gosto amargo dessa sensação de finitude institucional. Afinal, um dia você leva consigo um sobrenome institucional e no outro você não o tem mais, não é mesmo? Você perde sobrenome, perde supostos amigos de CNPJ, alguns ficam, outros vão, é a vida, né? Você perde parte da sua identidade, que você achava que tinha, né? Mas você também ganha um monte de outras coisas, não é mesmo? Mas esse sentido de ganhar outras coisas, a gente só consegue saboreá-lo
quando a gente finalmente consegue abraçar a finitude, aceitar e acolher a mudança e seguir em frente. Como o meu terapeuta me diz com frequência, é preciso desapegar do antigo para o universo nos oferecer o novo. Parece tão fácil e óbvio, não é mesmo? Olha, eu mesmo tenho tido dificuldade de escutar essa orientação do meu terapeuta, mas faz todo sentido, né? E para você, ouvinte, faz sentido? Como é que você tem lidado com isso? Então, o meu terceiro aspecto aqui é sobre a finitude, a nossa finitude laboral ou institucional. Será que nós somos cada vez mais profissionais descartáveis na nossa fantástica fábrica do impacto? Simplesmente trocamos de CNPJ, né? E já tem um outro profissional no nosso lugar? Será? Enfim, em tempos de fragilidades aí por conta da Covid, é algo sobre o qual eu, feliz ou infelizmente, tenho refletido. Bom, o quarto aspecto é sobre a finitude das nossas relações. Se você ainda não se deu conta, amigo ouvinte, todo o nosso rolê supostamente transformador na fantástica fábrica do impacto é sobre relações. É sobre a gente se relacionar com pessoas. Afinal, é sobre relações humanas. É sobre isso. E embora nos tentem vender uma lente cor-de-rosa para olhar essas relações, que sempre são colaborativas, todo mundo é parceiro, não é bem assim, né? Vamos dar a real aqui, né? Sim, há relações de todo tipo. Algumas sim são parceiras, são edificantes, mas muitas outras não são. Tem uma coisa que eu acredito nesse quesito, de que a gente atrai certo tipo de pessoas e de relações humanas por afinidade ao que a gente é, ao que a gente pratica. É como se a gente fosse um imã, né? Uma esponja. Então, se eu estou emanando nas minhas relações algo positivo, algo colaborativo, eu tendo a atrair isso para mim. Embora isso não seja tão líquido e certo, né? Infelizmente, é mais complexo que isso. Bom, se você tem topado aí na sua caminhada muita curva de rio, né? Aquele lugar onde encosta um monte de coisa não muito legal, né? Se você tem topado com essa situação de curva de rio aí na sua caminhada, tente olhar para você mesmo, para ver se você não tem sido um para-raio de maluco ou de maluca, né? Para ver se você não está atraindo coisas que você, no fundo, é o que você está buscando, sem se dar conta, né? Pois é, pense nisso. Mas, obviamente, as relações humanas são também finitas. O nosso papo aqui é sobre finitude, né? As relações humanas não duram para sempre, assim como a nossa vida, né? As relações vão e vêm, tem altos e baixos, não é mesmo? Como tudo na vida. Bom, falando por mim, e eu raramente falo sobre coisas pessoais aqui, mas eu acho que é legal trazer esse trecho, que eu estou vivendo um momento de separação recente no meu casamento. E tá tudo bem, fique tranquilo, amigo ouvinte. Mudanças na vida, né? São fases da vida. Tem sido um aprendizado muito interessante, difícil, mas que ilustra um pouco essa conversa sobre as relações humanas finitas, né? Então eu trago aqui apenas para simbolizar essa finitude das relações, um dia como casal, no outro como amigos. Requer bastante aprendizado, bastante desapego e uma constante variável de reaprender, levantar, voltar a viver, voltar a caminhar. Enfim, quem disse que viver seria fácil, não é mesmo? Quem disse? Então, o meu quarto aspecto aqui é sobre a finitude das nossas relações. Não só relações laborais, não só relações de parceiros, mas também relações humanas, relações pessoais, relações conjugais, relações de amizade, relações entre as pessoas que trilham a nossa vida ou momentos da nossa vida. É sobre isso também. Então, essas relações também vão e vêm e tá tudo bem, faz parte do viver, não é mesmo? Se em algum momento a gente imaginou que isso seria para sempre,
talvez a gente tenha criado expectativas equivocadas, não é mesmo? É isso. Mas cadê boa vontade? Bom, o quinto e último aspecto aqui sobre a finitude é sobre a dor e a delícia da gente abraçar a finitude. Me explico melhor. Afinal, né, somos seres vivos e a gente só tem uma única certeza na vida, que um dia a gente vai morrer. Qualquer que seja a sua crença, amigo ouvinte, a morte corporal é a única certeza que a gente tem. Poderíamos entrar aqui nas grandes questões filosóficas da vida, lá desde Aristóteles, mas não é a minha pegada aqui, tá? Mas quando eu digo abraçar a finitude, eu quero dizer aceitar e acolher as mudanças, os altos e baixos, as condições e situações que a gente passa ao longo da vida. E seguir em frente, apesar dos pesares, né? Vou repetir, afinal, quem disse que viver seria fácil, né? Pegar a Covid agora estava nos meus planos? Obviamente que não. Acho que não está no plano de ninguém, não é mesmo? Me atrapalhou a rotina? Muito. Eu tinha uma viagem de trabalho para a Amazônia que eu tive que cancelar. Vou ficar sofrendo e remoendo por isso? Não. Mas me atrapalhou sim. Preciso ser honesto aqui. Além, obviamente, da vida pessoal, né? Saber lidar com os sacolejos da vida é o que podemos fazer, né? Embora isso seja longe de ser uma tarefa trivial e fácil. Nunca é, tá? Nunca é. Daí eu te pergunto, amigo ouvinte, há outra coisa a se fazer? Acho que é o famoso ditado que me vem à cabeça, que é aceita que dói menos, não é mesmo? Então, abraçar a finitude e acolher o que a vida tem para nos trazer, desde as rasteiras até as alegrias, é o que nos resta, é o que nos cabe. E tentar tirar o máximo de aprendizado e proveito, no bom sentido, dessas situações. É o que eu estou tentando aqui fazer ao produzir esse episódio. Provavelmente quando você estiver escutando, eu já vou ter saído, né, da Covid, do isolamento, mas estou gravando bem no auge aqui dos sintomas e desse período de isolamento. Até por isso, conto com a sua compreensão, amigo ouvinte, em termos de a minha voz tenebrosa aqui, rouca, e também a minha capacidade de intelectual e de execução para produzir esse episódio nessas condições, tá bom? Então, conto com o seu apoio e com a sua solidariedade. Para a gente passar a régua aqui nesse episódio, falar sobre finitude na nossa fantástica fábrica do impacto é algo extremamente necessário e duro. Afinal, a gente atua num setor que muitas vezes se assemelha a um filme da Marvel, não é mesmo? Na qual todo mundo é super-herói, herói e heroína do impacto social. Todo mundo parece ter superpoderes, né? E todo mundo engajado e feliz nessa toada aí de mudar o mundo, de transformação. E parece que ninguém tem tempo a perder nesse sentido, não é mesmo? Pois é, mas não é bem assim, não é mesmo? Você que me acompanha aqui já há mais tempo sabe que a banda por aqui toca outra melodia, não é mesmo? Bom, se você, como eu, já ouviu esse papo meio Marvel, eu te convido a parar e refletir um pouquinho aqui. Vamos pensar junto aqui. O quanto esse imaginário meio herói, heroína, no nosso setor de impacto, mais nos atrapalha do que ajuda, não é mesmo? Coloca a gente em muitas situações de desequilíbrio, da gente tentar abraçar mais pratinhos do que a gente dá conta, da gente se sobrecarregar num monte de projetos e demandas, da gente querer abraçar o mundo, da gente prejudicar a nossa vida pessoal, enfim, da gente fazer uma série de atrapalhadas, supostamente em nome de uma causa maior, que é o tal do impacto social. A gente precisa reconhecer isso, né, e falar sobre isso. Afinal, isso é finitude, é um papo sobre finitude. É falar sobre o quanto
superestimamos a nossa capacidade pessoal, profissional, intelectual, institucional, e a gente acaba se esquecendo de que no final do dia somos apenas uma gotinha nesse oceano complexo, instável, acelerado e aquecido, chamado planeta Terra, não é mesmo? A gente é mais um, apenas mais um, dentre bilhões de seres humanos aqui. A gente não é mais do que outros. A gente não é essa última bolacha do pacote que a gente acha que é. Enfim, vamos pensar, né? Vamos refletir sobre isso. Vamos levar menos a sério as teorias de mudança das nossas organizações, dos nossos projetos. Sim, as teorias de mudança são importantes, mas são apenas guias, né, para nos inspirar, nos apontar um caminho. Às vezes eu acho que elas têm entorpecido o nosso ego e nos distanciado do nosso autorreconhecimento. Afinal, somos tão pouco como ser humano, a gente é tão pouco, a gente é tão pequeno. E, numericamente, nós, os convertidos à agenda do impacto, também somos poucos. Não vamos nos iludir, não. Somos mais do que éramos há 20 anos atrás, mas ainda somos muito poucos. O nosso projeto transformador não é essa Brastemp toda que a gente vende. Nós mesmos não somos esse poço de transformação que a gente acredita ser. E com isso eu não estou desmerecendo a nossa caminhada, não. Reconheço muita luz, muito brilho no olho, muita gente potente ao nosso redor, muito, sim. Mas não vamos nos iludir achando que o mundo vai ser transformado graças a nós, graças às nossas instituições, ao nosso trabalho transformador. A gente contribui, mas com alguns centavos, né, de contribuição nesse cômputo global geral, né? Acho que esse é um primeiro ponto. Precisa reconhecer que a gente também tem as nossas limitações, não é mesmo? Nesse grande tabuleiro global. Se deixar, passo o dia suspirando na praça. E a vida passa, a vida em pena, fazendo manha, fazendo cena. Uma novena, 10.000 poemas, mas cadê boa vontade? Bom, e falar sobre finitude nos ajuda a colocar a bola no chão, né? Nos convida a calçar a nossa sandália da humildade e olha como tem feito falta fazer isso, viu? Por aí no nosso setor, olha, é de chorar o quanto a gente tem visto de falta de humildade e de egos inflamados. Nos convida a reconhecer os nossos limites, nossas fraquezas e sim, a nossa potência, ela tá aí, né? Afinal, ser humano é lidar com tudo isso junto e misturado, não é mesmo? É lidar com esse mix, né, de situações, é enfrentar uma baixa na nossa saúde e também tentar nos abrir a escutar, a ter uma escuta mais sensível, a aceitar, a abraçar a nossa finitude e também do quanto faz falta a gente não estar 100%, né, nas nossas condições. Então, é nesse mix aí que eu trago essa reflexão da finitude e do quanto tem feito falta esse tipo de conversa, de pôr a bola no chão, de calçar a sandália da humildade no nosso setor, não é mesmo? A gente não é tudo isso que a gente acha que é. A gente não é tão transformador assim quanto a gente acha que é. Embora a gente precise dizer sobre isso, a gente precisa se vender dessa forma, né? Mas talvez essa autoimagem tenha refletido e cegado um pouco na gente. Enfim, em condições não 100%, como eu estou nesse momento, eu consigo enxergar aí, dessa forma essa limitação que o próprio corpo me impõe nesse momento. É sobre isso que eu estou refletindo aqui. Bom, e assim a gente segue, né, nesse tabuleiro dessa fantástica fábrica do impacto. Eu nem sei te dizer quando que eu passei a usar essa expressão, fantástica fábrica do impacto. Já faz alguns anos aí.
E eu confesso que eu gosto dela, porque ela nos coloca a ironia que eu gosto de ter, uma ironia crítica, uma ironia que nos convida a refletir sobre, nossa, será que a gente é tudo isso mesmo? E ao mesmo tempo nos coloca numa condição de pensar a gente como uma fábrica, onde a gente tem diferentes grupos sociais ali dentro, né? Diferentes classes e diferentes forças ali dentro, né? Diferentes poderes ali dentro, né? Não o poder do super-herói aqui, mas poder no sentido político ali dentro, né? Então, nem todo mundo numa fábrica está na mesma condição, né, laboral, na mesma condição de temperatura e pressão, não é mesmo? Então, um pouco essa expressão acho que ajuda um pouco a refletir a maneira como eu tenho pensado esse amplo campo do impacto social, ambiental, positivo, né, nas suas diferentes manifestações. Bom, e para fechar esse papo sobre a finitude aqui, eu peço a licença poética para trazer dois poemas, dois trechos de poemas, um da maravilhosa Hilda Hilst. A Hilda Hilst é foda, e ela traz um pedacinho aqui do poema dela, e ela diz assim, aspas, Te sei, em vida, provei teu gosto, perda, partidas, memória, pó, com a boca viva provei, teu gosto, teu sumo grosso, em vida, morte, te sei. Incrível, incrível. E o grande Rubem Alves, que traz uma passagem incrível, que eu me vejo muito nela nesse momento, que diz assim, aspas, nada me poderá faltar se eu faltar. Pois é nesse espírito que eu encerro esse episódio, agradecendo demais aí a você, amigo ouvinte, e que dias melhores virão, estarei em condições melhores aqui no próximo episódio, provavelmente já trazendo um convidado aqui para seguir a nossa caminhada. Lembrando, do episódio 70 para cá, é dessa forma que a gente tem trabalhado aqui no Impacto na Encruzilhada, rumo ao episódio 200. E lembrando, se você gosta desse trabalho, curte, quer fortalecer, link na descrição, passa lá no Apoia-se e junte-se à comunidade de pessoas iluminadas que fortalece demais esse trabalho e essa galera faz toda a diferença. Chega lá, cola lá nessa galera e fortalece o nosso trabalho aqui. Então é isso, muito obrigado e sem mais delongas, um grande abraço, até a próxima.